Você já tentou passar um único dia inteiro sem reclamar? Parece simples, não é? Mas tente. Tente acordar, sair da cama, encarar o trânsito, responder mensagens, lidar com pessoas e não soltar uma única queixa. Nenhuma. Sem reclamar do calor, do preço das coisas, do tempo que passa rápido demais. Sem resmungar sobre o chefe, o celular que trava ou a internet que cai. A verdade é que a maioria de nós reclama quase sem perceber. Reclamar virou um reflexo automático, uma forma de aliviar a pressão, de se sentir ouvido ou até de se conectar com outras pessoas. Mas o que os estoicos diriam sobre isso? Para eles, reclamar é uma das formas mais sutis de perder o controle sobre a própria mente. Porque quando você reclama, entrega o poder ao que está fora de você. E o estoicismo é exatamente o contrário. É sobre recuperar esse poder. Marco Aurélio, imperador e filósofo, escreveu algo que serve como ponto de partida para esse desafio. A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Então, imagine se por um dia você observasse todos os seus pensamentos, mas sem transformá-los em reclamações. Um dia inteiro de silêncio interior, de autocontrole e de presença. Parece fácil, até tentar. Você já percebeu como reclamar se tornou parte da nossa linguagem? A gente reclama do clima antes mesmo de sair de casa. Reclama do trânsito, do trabalho, do sono, da falta de tempo, das pessoas. E, curiosamente, quanto mais reclamamos, mais coisas parecem dar errado. Isso acontece porque a mente começa a procurar motivos para confirmar a própria insatisfação. É um ciclo. Quanto mais você reclama, mais você vê problemas. Epicteto dizia, não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece que importa. Reclamar é reagir de forma automática, sem consciência. É o oposto da filosofia estoica, que ensina a distinguir o que depende e o que não depende de nós. O calor, o trânsito, a opinião dos outros, nada disso depende de você. Mas a sua reação, sim, quando você reclama, está desperdiçando energia com o que não pode mudar. E quanto mais energia gasta com o que não controla, menos sobra para o que realmente importa. Então, como seria tentar aplicar o estoicismo de forma prática? Imagine que hoje é esse dia. Você acorda decidido, não vou reclamar de nada. Logo cedo, o despertador toca, 5 minutos antes da hora. A mente quer reclamar, mas você lembra, isso está sob meu controle? Não, então você apenas levanta. Na cozinha, o café acabou. Outra oportunidade perfeita para reclamar. Mas, de novo, você observa, isso muda algo? Não. Você respira fundo e segue. Durante o trajeto para o trabalho, o trânsito está caótico. Normalmente, você reclamaria em voz alta. Mas hoje, escolhe o silêncio e percebe que o silêncio é mais poderoso do que a queixa. A cada pequena frustração, você percebe o quanto reclamar é um impulso, quase um vício emocional. Mas ao resistir, sente algo diferente, leveza. Sem reclamações, o mundo parece mais estável e o caos perde força. Você começa a entender o que os estoicos queriam dizer com viver de acordo com a razão. Os estoicos não diziam para reprimir emoções, e sim para compreendê-las. Quando você sente raiva, irritação ou impaciência, não deve fingir que elas não existem, mas também não precisa transformá-las em palavras. Marco Aurélio escreveu, você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Compreenda isso e encontrará a força. Ficar um dia sem reclamar é um exercício de atenção plena. É observar a si mesmo antes de reagir. É perceber que, entre o que acontece e o que você sente, existe um espaço, e nesse espaço está a liberdade de escolher. Quando você ocupa esse espaço com consciência, deixa de ser refém das circunstâncias. Você se torna dono de si. Conforme o dia passa, algo curioso acontece. O silêncio começa a se expandir, e o que antes parecia um esforço se torna um estado natural.
Sem reclamar, você começa a ouvir mais. O som das conversas, o canto dos pássaros, o barulho do vento. Você começa a enxergar detalhes que sempre ignorou, e sem perceber, o mundo parece mais tranquilo. Não porque ficou perfeito, mas porque você parou de lutar contra ele. Sêneca dizia: o homem sábio é aquele que se contenta com o que tem, não lamenta o que não tem. Essa frase ganha um novo sentido quando você pratica o desafio. A ausência da reclamação abre espaço para a gratidão. Você passa a notar as coisas simples e a valorizar o que antes parecia comum. Mas é claro, ela volta. Sempre volta. O impulso de reclamar é antigo, quase instintivo. E quando surge, parece irresistível. Mas esse é o momento exato em que o treino estoico acontece. Em vez de ceder, você observa. Em vez de reagir, você analisa. E diz a si mesmo: não posso controlar o que aconteceu, mas posso controlar o que digo sobre isso. Esse tipo de autocontrole é libertador, porque cada vez que você escolhe o silêncio, ganha domínio sobre suas emoções. O estoico não busca eliminar o desconforto, ele busca crescer através dele. Assim, cada situação frustrante vira um exercício, cada irritação vira treino mental e cada dia vira uma aula de filosofia aplicada à vida real. Ao fim de algumas horas sem reclamar, algo muda dentro de você. O corpo parece mais leve, a mente mais calma e até as pessoas ao redor parecem menos irritantes. O que aconteceu? Você que mudou. O estoicismo ensina que a vida externa é apenas um reflexo do estado interno. Se você está em paz, o mundo parece em paz. Se você está em conflito, tudo à sua volta parece errado. Ao não reclamar, você cria uma nova perspectiva, a de que o mundo não existe para te agradar, ele apenas é. E a sua função é viver bem, independentemente das circunstâncias. Esse é o verdadeiro poder da filosofia estoica. A serenidade em meio ao caos. Chega o fim do dia. Você se deita e percebe quantas vezes sentiu vontade de reclamar e quantas vezes escolheu não fazê-lo. Foi fácil? De forma alguma, mas foi transformador. Você nota que o simples ato de conter uma palavra mudou todo o fluxo do dia. As coisas pareceram mais suaves, os problemas menos pesados e as pessoas mais compreensíveis. E o mais importante, você percebeu o quanto sua mente cria sofrimento desnecessário. Sêneca dizia: sofremos mais na imaginação do que na realidade. Grande parte do sofrimento vem de resistir ao que é. E reclamar é a expressão máxima dessa resistência. Ao viver um dia sem reclamar, você prova a si mesmo que pode viver com mais leveza. E essa leveza é o primeiro passo para a sabedoria. O exercício de passar um dia sem reclamar não é sobre ser passivo, nem sobre ignorar problemas. É sobre treinar a mente para aceitar o que não pode mudar e agir sobre o que pode. Reclamar é desperdiçar energia. Refletir é canalizá-la. A cada pequeno momento de irritação, você pode escolher entre reagir ou compreender, entre reclamar ou aprender. E essa escolha define o tipo de vida que você vai ter. Marco Aurélio resumiu isso perfeitamente. Se algo externo te aflige, não é a coisa em si que te perturba, mas o seu julgamento sobre ela. Ao mudar o julgamento, muda-se tudo. E a prática de um dia sem reclamar é o início dessa transformação. No final, você descobre que o silêncio é mais poderoso que a queixa, que aceitar é mais forte do que resistir. E que viver em paz não é eliminar os problemas, é aprender a não ser dominado por eles. O mundo continua cheio de desafios, mas agora você tem uma nova forma de enfrentá-los, com consciência, com calma e com domínio de si. Afinal, o estoicismo não é sobre fugir da vida, é sobre enfrentá-la com sabedoria. E talvez esse simples exercício, um dia sem reclamar, seja o primeiro passo para uma vida mais plena, equilibrada e livre.
porque no fim das contas, a paz não é algo que se encontra, é algo que se cria. Se essa reflexão te inspirou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que vive reclamando de tudo. Talvez seja o desafio que ela precisa hoje. E lembre-se, a mente calma é o maior tesouro que alguém pode conquistar.